viu a morte. Então, se o teu assunto no vale da sombra da morte é o vale, é a sombra e é a morte, vai ter que passar de novo para poder ter o assunto: tu estás comigo, não temerei mal algum. O nosso testemunho em cada ambiente, o nosso testemunho em cada circunstância é que define a medida do que Deus quis entregar a cada um em relação à vitória que Ele tem preparada para todos nós. Eu quero você nessa vitória, eu quero você no vale, não temendo mal algum. Glória a Deus. Eu estou com um calafrio hoje, quente e frio, dor de cabeça, tonto, aleluia. Mas eu vou ministrar a palavra aqui a você. Nós vamos até as 8h29, pastora Carlinhos quiser continuar, Raul continua aí, faz o que tiver que fazer até as 9, para a audiência que gosta, e glória a Deus, né? É dia que você está na batalha, se preserva um pouco, vai para cá, avança, vai e volta. A Anne também está aqui, quiser sentar e acaba os programas até as 9, fica na bênção. Mas eu vou terminar tudo que eu tenho que fazer aqui, para que a obra do Senhor seja completa. E você, na sua vida, não tema mal nenhum, o Senhor está com você. A vara e o cajado vão estar prevalecendo sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos então de Hora do Mestre. Hora do Mestre, falando hoje então algo muito importante. Nós estamos encerrando essa semana, onde nós estamos vivendo essa marca poderosa de você entender quais são os princípios de realização espiritual. Os princípios de realização espiritual, eles estão marcando a tua vida, porque você vai ter em cada um deles uma marca de realização. E hoje então, a marca vai ser a marca da concordância. Nós falamos então dos vários princípios, os 5 princípios que vão mover coisas poderosas na sua vida, porque você vai aprender a nomear, você vai fazer votos, você vai ter na sua vida semeadura, você vai ter na tua vida alianças e hoje o 5º princípio de concordância. Em cada um deles, você estabelece o que o Senhor desejou de você. Em cada um deles você estabelece a marca de uma vitória que vai colocar em você uma condição de ir até o fim. E o que é a marca dessa concordância? É uma das histórias mais incríveis da Bíblia, que justamente está ligada a Davi, né? As histórias, pode colocar água nesse copo aqui, por favor? As histórias, então, importantes da palavra, são histórias que vão trazer a você uma realidade. A realidade de que todas as coisas na sua vida, elas vão ter uma realização. Eu sou um espírito, eu habito num corpo, e eu tenho uma alma. Eu não sou uma alma e nem sou um corpo. Acho que é melhor sentar, fica mais fácil. Eu sou um espírito. Quando você define a sua vida na marca espiritual, então você não está ocupado, obrigado. Você não está ocupado ou preocupado em que outras coisas se definam na sua vida fora aquilo que o Senhor mesmo escolheu. Então, Ele escolheu colocar concordância. Fica muito baixo no... botou aqui, uma câmera aqui. As vantagens das nossas câmeras robóticas, certo? Aprender a robótica, funciona tudo. Ele escolheu você para uma marca poderosa, para a marca de concordância estar na sua vida. Então, olha só esse versículo do livro de Ruth, que fala sobre a marca da concordância. Ele diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quem falou isso? Uma moabita. Imagina a moabita que se afastou, justamente descendentes de Ló, que se afastaram de Abraão, foram perturbação todo o tempo. 1000 anos depois praticamente, 900 anos depois da situação de Ló e Abraão, surge uma moabita
que quer entrar em concordância com uma israelita da tribo de Judá, ainda de onde viria o rei e o sacerdote, porque tudo está ligado. O inimigo não tem como mapear o mover de Deus. Deus, ele está se movendo e você não tem ideia de como o mover de Deus vai trazer à tua vida um resultado que você não espera. E o que essa concordância significa? Olha só, em primeiro lugar, você está concordando que uma união rompida pode ser vivida na sua raiz. Por quê? Morreu o marido, mas a origem se manteve com Noemi. Noemi, ela foi para Moabe, saiu de Belém, foi para Moabe. Chegou lá em Moabe, morreu todo mundo. E os seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Uma era órfã, outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E todos os homens morreram. Morreu Malom, morreu Quilion, morreu Elimeleque. E ela ficou desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha, a questão da viúva em Israel era tão terrível que ela não tinha direito a nada. O filho ainda dava direito a ela do que era do marido. Se morresse o filho, a viúva não tinha nada. Isso em Israel. Imagina lá em Moabe. Aí que ela não tinha nada do nada. Ela não tinha como fazer nada, ela perdeu tudo. O que ela ficou? Ficou com a vida dela e ficou com as suas 2 noras. Sogra e nora já é uma história complicada, né? Uma história emblemática, que a sogra não se dá com a nora, assim por diante. Mas ali havia uma reversão de uma classificação. As pessoas estão pensando que as coisas são montadas por uma classificação. Não, existe uma reversão daquela que você não imagina. Então, o que ela vai fazer? Vai chorar, dizer, puxa vida, viemos para Moabe, tudo deu errado em nossa vida. Quando morreu meu marido, eu deveria ter voltado. Quando morreu o primeiro filho, eu deveria ter voltado. Quando morreu o segundo filho, e agora não tenho mais nada. E justamente essa situação de condenação quer colocar a sua vida. E Noemi disse, olha, o meu nome não é mais Noemi. Me chamem Mara, porque eu estou amargurada. Porque Deus, ele pesou a mão dele contra mim. E enquanto você tem essa classificação de deixar de ser o primeiro para ser o último, mas Jesus é o primeiro e o último. Ele está com você no vale da sombra da morte. Se você, no momento mais difícil da sua vida, não abrir mão de uma realidade da verdade da sua vida, você vai viver um testemunho. Mas se você, na hora da dificuldade, da pressão, você cisalhar, você quebrar, você não aguentar, então você está perdendo aquilo que Deus profetizou que seria a verdade na sua vida. Então o que elas fizeram? Elas concordaram que a volta a Belém, e justamente era o próximo passo, porque Moabe matou as suas alianças. Mas não importa, se as suas alianças terminaram, a sua aliança com Deus não termina nunca. A tua aliança com Deus não termina nem na sua morte, mas isso aí vamos deixar para algum dia mais profundamente falar, né? A tua responsabilidade da aliança que você tem termina na tua morte, mas a aliança, ela continua, porque o Senhor é eterno, e Ele tem continuidades, e você participa de uma herança. É como se a vida fosse uma corrida de revezamento, porque a vida é uma corrida de revezamento, porque nada termina, mesmo porque o Senhor é eterno e Ele está fora do tempo. Mas quando tudo terminar, você vai saber o quão bom foi a tua parte, o quão bem você fez a tua parte. Por isso, definir a tua vida na sua perspectiva egoísta é a coisa mais estúpida que pode existir. Achar que você não está ligado ao outro e que tudo está conectado é a coisa mais estúpida que pode existir, porque tudo está conectado, você está ligado a todo. Por isso não adianta você dividir, eu não faço parte disso, eu não tenho nada a ver com aquilo. Você não consegue dizer nada disso,
porque o plano do Senhor, ele está todo misturado num fluxo que as pessoas não discernem, mas quem tem discernimento vai viver. E agora, Moabe matou as minhas alianças, ela se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe. E glória a Deus que você, no momento pior da sua vida, vai se dispor, não vai ficar em Moabe. Ela teve uma boa notícia, olha, o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Belém estava com pão. Ela saiu de Belém, porque Belém não tinha pão, e foi para Moabe. Olha que decisão horrível, no plano natural. Porque Betlehem, Belém, é a casa do pão. Se existe fome em Belém, para onde eu vou? Eu vou orar no meu quarto, porque Belém é a casa do pão. Se existe fome na casa do pão, eu vou esperar um pouco até que volte o pão, porque pão na casa do pão não pode faltar para sempre. E foi o que aconteceu. 10 anos em Moabe, o que eles fizeram? Não diz nada, apenas que Malom e Quilion foram acrescentados às suas mulheres, Orfa e Ruth, mas depois eles morreram, elas estavam completamente desobrigadas. Mas de onde o inimigo jamais imagina que o Senhor vai fazer alguma coisa, é ali que ele faz, é ali que o Senhor vai trazer existência ao que você não imagina. Por isso, o que você precisa? Perseverar na concordância, diante dos desafios e da desistência dos outros. Eles foram, mas chegou ali em algum momento, Orfa disse, eu vou voltar para trás, porque Noemi exigiu, não vão comigo, eu não tenho nada para oferecer. Vocês querem marido? Ainda que hoje eu tivesse um filho, você ia esperar ele crescer para ter marido? Né? Pensamento bem estranho, né? Mas é o que estava no coração de Noemi, totalmente amargurada. Mas ali, talvez tenha sido diante do Jordão, porque Moabe ficava do outro lado do Jordão. Eles tinham que atravessar o Jordão para chegar até Belém novamente. E eu não sei se foi diante do Jordão que eu falei assim, olha, vou atravessar o Jordão, aqui não tem mais jeito. Você quer mesmo? Eu não quero chegar em Belém, eu não tenho herança para vocês duas. Mas Orfa desistiu e disse a Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Foi quando ela disse, não me instes para que te deixes, porque agora eu não sou mais de Moabe, você deixou de ser Moabe, você não tem para onde voltar. E glória a Deus que eu deixei de ser tudo que esse mundo quis colocar um rótulo na minha vida. Eu deixei de ser tudo, eu sou um sacerdote da ordem de Melquisedeque, eu sou um espírito que governa no espírito de Davi, de Abraão e de Jesus Cristo. Né? Meu nome é um pouco mais complexo ainda, né? Talvez o nome de Dom Pedro, né? Pedro, Alcântara, dá 15, 20 nomes. Né? Meu nome é mais complexo, mas glória a Deus, eu sei da minha identidade, eu jamais vou voltar da onde eu saí. Porque você saiu de Moabe, você tem agora uma nova condição. E o que aconteceu? Diante das desistências, eles prosseguiram. Qual foi o resultado? Chegaram a Belém. Chegaram a Belém, eles não tinham nada, nem a quem reclamar as terras, nem um ponto de partida. Mas viram que chegou ali Noemi, amargurada, querendo se chamar de Mara, mas ali em Belém havia um mover nos sinais. Existe concordância no mover com os propósitos que estão acima da posição. Ah, eu sou uma viúva amargurada, eu perdi tudo, eu sou uma derrotada, olha o que aconteceu comigo. Não se defina pelos fatos, não se defina pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Deus tem para você algo além da sua posição, é o seu propósito. Enquanto você carregar um propósito, Deus vai mudar todos os cenários. Enquanto você se sentir achatado pela tua posição, eu não tenho mais nada, me tiraram tudo, me difamaram, acabaram comigo, olha o que falaram, olha o que fizeram. Você está voltando a Moabe, voltando aos seus deuses, porque os deuses de Moabe, Quemós, ele queria sacrifício de crianças. E olha que interessante, tanto Orfa quanto Noemi não geraram filhos em Moabe.
Orfa e Ruth, não geraram filhos em Moabe. E essa é a marca da nossa vida. Nós vamos gerar os frutos para Deus no lugar certo que Ele quer, passando do lugar difícil, saindo de uma situação, de uma condição deplorável, mas não sendo definidos por ela. Você não vai ser definido pela tua posição. Você vai ser definido, conhecido e ter o resultado pelo propósito que você carrega. Mas tem dias que a neblina é tão forte que parece que ela mudou a estrada. Mas Deus me falou outro dia, eu acordei e Deus falou assim: neblina não muda a estrada, né? Se a curva é para a direita, vem uma neblina, ninguém anda. Mas quem conhece o caminho sabe que a curva é para a direita. Então, eu vou andando devagar para a direita, porque eu conheço a estrada. A neblina não muda a estrada, a neblina não muda a trajetória. A neblina, ela vem para querer impedir você de avançar. E muitas coisas vêm para impedir você de avançar, mas você sempre tem um próximo passo, você sempre tem Belém para voltar, sempre tem sinais acima de posições. E Ruth a Moabita falou para Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Olha, ela era boia fria, auxiliar de boia fria. Eu não tenho posição nenhuma em Moabe, menos ainda em Belém. O que eu vou fazer? Era tempo de colheita. Eu vou no campo e eu vou colher de quem deixar eu colher. Que loucura! Ai, que humilhação! Oh, Ruth, um pouco de dignidade própria. Nossa, como eu odeio essa palavra. Dignidade própria. Eu não tenho dignidade própria, minha dignidade é o Senhor. Quem me justifica é o Senhor. Quem me honra é o Senhor. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu gosto até de pegar o papel no chão que está jogado, as coisas da obra do Senhor, eu coloco envelope nas cadeiras, eu limpo as situações, eu abençoo a obra do Senhor, porque eu amo aquilo que é de Deus. Eu não trabalho por uma posição. Você vê que os casos interessantes, né? Tiraram o Steve Jobs da Apple, né? Que loucura, mas o cara que fundou a Apple. Mas esse não é o caso único, né? Tiraram o Lee Iacocca da Chrysler, da Ford, tiraram. Isso é comum. É uma coisa interessante que isso é um testemunho de uma pessoa sair de uma posição daquilo que ela fundou e não ter mais nada de repente. Mas você nunca vai ficar nessa posição como um testemunho contrário a você. Se me tirarem tudo, não tiram a voz. Se tirar a voz, tem a palavra. E aquilo que eu vou produzir, ou o pensamento, eu sempre vou produzir algo para o Senhor. E desejar que aquilo que eu produza tenha um resultado cada vez maior. Por isso, o que aconteceu? Elas realmente foram ao campo, apanhar a espiga atrás daquela que favorecesse. Ela disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Não existe casualidade. Aqui diz por casualidade, dizendo: olha, ela não sabia, por inocência dela, mas pela direção de Deus. Eu vou ao campo. Que campo que ela foi? O campo daquele que era, na verdade, herança do seu marido. Porque o marido de Ruth tinha uma herança. Essa herança estava com Ruth. Mas quem poderia resgatar? Ruth deveria ser resgatada, e quem sabia a história? Noemi sabia a história. Olha, quase um caso perdido, porque não tinham os homens, mas existia uma chance, e ela foi justamente naquela terra. Elimeleque, que era o seu sogro, ele tinha terra. Quem poderia pleitear a terra? Malom e Quilion estavam mortos. E Noemi não podia pleitear a terra, a herança não era dela. Que loucura essa lei! Ela precisava ter trazido Ruth, e Ruth precisava da história de Noemi. E ela vai justamente naquela terra, na terra que era a herança dela, sem que ela soubesse ou pudesse clamar o seu direito. Deus está guiando você. Você sempre vai ter uma herança, você sempre vai ter um próximo passo, você sempre vai ter uma condição de avançar, porque existe um princípio de concordância poderoso. Aguarde o seu momento, aguarde o momento certo da concordância se manifestar e completar o ciclo da restituição. Ela vai,
fica naquele campo. Aquele campo era de Boaz, que não era o resgatador imediato. Havia um outro, pela lei do levirato, que deveria resgatar a herança que era justamente de Ruth, porque ela casou com Malom. Ela tinha uma ligação daquilo que era o herdeiro de Elimeleque. Aí Boaz se encanta com Ruth e diz assim: fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, o outro resgatador, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ela foi na eira, era proibido mulheres estarem ali. Ela foi lá e passa a noite ali com Boaz. Mas ele não era o resgatador. Havia o resgatador que deveria ser realmente o principal. Aí Boaz fala com o resgatador: você quer resgatar aí as terras que eram de Noemi? Sim, eu vou resgatar as terras. Que pena, o plano está frustrado. Mas ele disse: olha, você tem que ficar com Ruth, hein? Ruth que é a herdeira, Ruth que é a moabita, é com ela que você vai fazer uma aliança. Aí ele falou assim: eu não, vou ter moabita na minha família. E ele abriu mão. Então Boaz, que também vinha de uma descendência ligada a Raabe, ele sabia o que era uma mãe que sofreu preconceito. Ele sabia o que era um resgate. Então, um resgate de Jericó encontra-se com um resgate que vem justamente de Moabe. Que loucura! Que coisa maravilhosa é a Bíblia. Por isso que eu odeio o religioso, o cara de posição. Deixa Deus resgatar Moabe e Jericó. Deixa Deus tirar a maldição da tua vida e estabelecer em você um princípio de concordância. Por isso Boaz foi e disse ao todo o povo: você é testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom, eles que tinham direito. E esse direito foi vindicado. E glória a Deus que essa é a marca, porque as mulheres então disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. Porque aí apareceu, quando eles casam, nasce Obed. E esse é o resgatador, restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, porque a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ou seja, Noemi tinha uma filha em Ruth e tinha filhos em Obed, o fruto daquela relação de Boaz com Ruth. Coisas malucas da Bíblia, coisas poderosas. E Ruth entra nessa linhagem de Davi, porque Obed vai gerar Jessé e Jessé vai gerar Davi, numa situação que ninguém poderia imaginar, mas que a concordância traz isso à existência. Como eu amo a palavra e ver que todas essas verdades espirituais estão sobre a sua vida e que no poder dessas verdades você vai prevalecer e a bênção do Senhor vai ser completa naquilo que você desejar. Não desista, o Senhor tem essa marca de poder sobre a tua vida. Nós vamos agora fazer a oração da vitória, a oração que vai trazer a você todos esses princípios de realização espiritual. Você vai nomear, você vai entender votos, entender semeaduras, entender alianças, entender concordância e ter na sua vida uma realização que ninguém pode tirar. Obrigado, Senhor, pela vitória que nós temos. Eu quero clamar aos meus irmãos agora na marca desta vitória. Eu quero clamar aos meus irmãos que estão crendo, Senhor, na tua realização. Nós vamos nomear aquilo que o Senhor criou. Nós vamos fazer um voto e trazer a existência. Nós vamos sempre semear e saber de medidas poderosas na sua vida. Em cada aliança que o Senhor estabelece, nós temos a marca de uma continuidade do teu poder. E nós vamos então, em concordância, saber que os teus princípios não morrem, sempre existe um caminho, e esse caminho nos leva ao teu propósito, apesar das piores posições. Então, dá mesmo à nossa vida a marca dessa vitória. Coloque cada um no poder, na unção, naquilo que é a sua porção, que não abram mão de coisas tão poderosas
há um trono em Davi, há um altar em Abraão, há um reino e há um sacerdócio, e esse altar, ele se junta em Davi, que no mesmo lugar compra e resgata, para que um templo seja construído nessa terra de Moriá. Meu Deus, toda usurpação que existe hoje na terra de Moriá, toda confusão que existe hoje na terra de Moriá, aquilo que o Senhor tem preparado para Moriá, para essa viagem a Israel, para as coisas que o Senhor quer realizar. Meu Deus, tem misericórdia, que os teus filhos enxerguem, Senhor, que saiam das posições de fragilidade, que saiam dos dias de vale, que saiam das pressões da alma, que consigam enxergar aonde está a tua vitória, aonde está a tua presença, aonde está o teu poder, aonde está aquilo que o Senhor representa em nós. Nos dá a marca dessa vitória e dessa unção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos.